Pai de infinita bondade, você está permitindo que nós estejamos aqui hoje reunidos em torno desse Evangelho, em torno de mais um trecho que com certeza pode trazer muitos aprendizados para todos nós. Basta que nós estejamos com nossos ouvidos abertos e com o nosso coração pronto para receber novas orientações, prontos para aceitar ainda, olhar para as nossas iniquidades, buscar aquilo que nós temos ainda dentro de nós, contrário aos ensinamentos que Jesus traz em exemplos às vezes tão simples, mas extremamente profundos e que com certeza nós ainda não abarcamos todas as suas implicações. Que os nossos anjos da guarda sejam ouvidos hoje, nos auxiliando nas nossas reflexões, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias. Que assim seja. Do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, dai a César o que é de César. Então os fariseus, retirando-se, decidiram surpreendê-lo em suas falas, enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus, sem dar preferência a ninguém, nem considerar um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, tua opinião sobre isto. Cabe-nos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda que se dá para o imposto. E apresentaram-lhe uma moeda. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar de tal forma, admiraram sua resposta e, deixando-o, retiraram-se. Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo ódio ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, fizeram disso uma questão religiosa. Um numeroso partido tinha sido formado para recusar o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles, uma questão atual e incômoda. Sem isso, a pergunta feita a Jesus, cabe ou não a nós pagar o tributo a César, não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha. Conforme sua resposta, esperavam provocar contra ele ou as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas conhecendo Jesus a malícia deles, evitou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça e dizendo que se desse a cada um o que lhe era devido. Na introdução do Evangelho tem um artigo que fala explicando sobre os publicanos, quem eram eles. Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sobre uma forma prática e usual e deduzido de uma situação particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz para agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. Condena qualquer prejuízo material e moral causado a outro, qualquer violação dos interesses alheios. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos.
esse trecho é um trecho realmente interessante para a gente poder refletir, principalmente nas circunstâncias onde a gente é colocado em situações que nós temos que observar essas situações com uma altura da qual muitas vezes a gente não faz uso e a gente procura olhar na mesma altura, e essas situações elas pedem que a gente olhe acima, e para que a gente faça esse movimento que Jesus está convidando aqui, é necessário que a gente tenha um desenvolvimento da nossa moralidade, e ao desenvolver essa moralidade, a gente passa a desenvolver essa consciência tão importante para nós como criaturas, principalmente quando a gente ocupa às vezes posições que são posições relevantes na vida de outras criaturas, não é? E a gente olha, para essas situações, e pegando até esse exemplo que é da época, mas é sempre atual, que é essa questão dos impostos que é trazido aqui por eles, e que ele fala aqui que tendo ódio ao tributo. E quando a gente lê essa fala, é importante a gente reflexionar, porque se a gente não faz uma reflexão sobre o conjunto daquilo que é trazido para nós, a gente passa a olhar as coisas às vezes de uma forma equivocada, e muitas vezes a gente acredita que aqui está se dizendo para ser uma submissão ignorante, e não é isso, obviamente, que Jesus traz aqui para nós. E eu acho que quando ele traz essa reflexão aqui para nós de como a gente deve agir uns com os outros, agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco, e algo que desperta no outro o ódio significa que talvez haja uma ação equivocada do outro lado também. Eu quis trazer isso para nossa reflexão porque a gente muitas vezes esquece de olhar para as situações como elas devem ser vistas. A gente precisa desenvolver na nossa intimidade essa compreensão das nossas atitudes, a gente desenvolver o mal, deixar o mal tomar conta de nós, chegando ao ponto de odiar algo, é porque aquilo está tomando conta da nossa mente de uma forma equivocada. E a gente não pode se deixar contaminar por isso, porque a gente está devolvendo na mesma moeda aquilo que nós estamos recebendo. Então, se a gente não gosta da forma como estão agindo conosco, não vai ser devolvendo o mal com o mal que a gente vai resolver a situação. Mas sim, se a gente trabalhar pelo esclarecimento individual de cada criatura, o nosso desenvolvimento individual, e a partir desse desenvolvimento individual nosso, todos aqueles que estão no nosso entorno também vão ter um desenvolvimento, porque isso passa a ser atrativo. E aqui a gente tem que compreender que qualquer ação que seja uma ação de rebeldia, que cause o mal, ela não é correta, ela é equivocada e precisa ser repensada por todos nós. Uma situação como essa que é trazida para a gente refletir nessa fala tão importante de Jesus é realmente para a gente compreender que
A gente tem os nossos deveres para serem cumpridos e eles devem ser cumpridos. E a gente deve compreender também que aqueles que às vezes estão agindo com a mão mais pesada, com o poder que está disponível para eles, que aqui ele até relata, que o tributo era uma imposição dos romanos, foi uma oportunidade que os romanos, que esses espíritos tiveram de exercitar o poder. E como eles ignoraram essa explicação que aqui a gente tem de agir com os outros como gostaríamos que os outros agissem conosco. A gente tem que compreender que com o entendimento da doutrina espírita, com essa abertura da nossa mente através da doutrina espírita, a gente sabe isso não é uma rogação de praga, não é um amaldiçoamento, não é nada disso, mas a gente muitas vezes vivencia situações que a gente tenha causado no passado. Então, às vezes a gente está vivendo situações no presente que foram situações que a gente criou no passado. Então, eu fico pensando, quando a gente tem a oportunidade de fazer a escolha entre agir no bem ou no mal, se a gente persistir agindo no mal, a gente está semeando, com o esclarecimento da doutrina espírita, uma colheita futura que agora passa a ser clara, porque a gente muitas vezes ouvia, plantou e colheu aquilo que plantou, mas a gente não compreende isso, a gente acha que é um processo de vingança, a gente acha que é um processo que acontece de imediato. Ele pode acontecer no imediato, como ele pode acontecer em existências futuras. É isso que a doutrina espírita descortinou para nós. Aquilo que a gente está, pela lei de atração, semeando, a gente pode com certeza estar colhendo. E às vezes a gente acha que está vivenciando situações duras demais. Mas é o que eu comecei falando, A gente não sabe qual que é a dureza do que a gente fez anteriormente. Pegando o que está dito aqui no Evangelho. Se alguém sentiu ódio, para sentir ódio de alguma coisa, tem que ser alguma coisa muito intensa. E a gente tem esse conhecimento. A gente vivencia às vezes situações que a gente desgosta, às vezes até pode demonstrar esse sentimento de ódio. Então a gente vê que é algo que é muito intenso. Se é algo que é muito intenso, causa um constrangimento muito grande, isso vai semear uma necessidade de reparação. Então, com o advento da doutrina espírita, nós passamos para uma etapa onde tudo isso que era duvidoso passou a ser esclarecido. E com esse esclarecimento, nós que estamos diretamente ligados à doutrina espírita, estamos dentro da doutrina espírita, a gente tem uma ferramenta nas mãos que permite com que a gente possa agir de forma diferenciada. Às vezes nem com as outras criaturas, porque às vezes a gente não ainda consegue fazer isso, mas agir de forma diferenciada conosco mesmo. Então eu fico parando aqui pensando, se a gente traz às vezes para situações atuais, isso que Jesus está colocando aqui, a gente pensar o que está fomentando em nós. Será que a gente está se deixando levar pelo ódio, pelo rancor, pelo pensamento da vingança, por qualquer pensamento que seja baseado no mal? Se for assim, a gente tem que rever a nossa intimidade, porque a gente que está produzindo essa ideia, a gente que está produzindo esse sentimento, e a gente precisa mudar essa chave, virar essa chave, porque aí quando a gente fizer isso, a gente vai vivenciar um processo de tranquilidade e paz que muito dificilmente a gente alcança de outra forma, a não ser com o esclarecimento, a não ser com a compreensão. E isso é um desenvolvimento individual que a doutrina espírita propicia para todos nós e que,
com certeza nós vamos conseguir, através desse conhecimento, desenvolver e fortalecer na nossa intimidade.